Seja muito bem-vindo ao canal Finança Médica. Eu sou Felipe Trentini, sou administrador de empresas e um dos fundadores do canal. O objetivo do canal é trazer a você, médico, conceitos financeiros mais importantes que você precisa para tomar boas decisões ao longo da sua vida e da sua carreira como médico. Eu separei um assunto aqui muito interessante hoje: onde investir as minhas economias. Quer saber onde? Então vem comigo. Eu imagino que você passou vários anos estudando na faculdade, passando por testes, provas, aulas teóricas, aulas práticas. E isso tudo te encheu de conhecimento, de teoria e de prática a respeito da sua formação como médico. Você agora está muito bem abastecido, muito bem munido de como ser um bom médico e, tecnicamente, eu acho que você está muito bem preparado. A grande questão é que a maior parte das faculdades de medicina, se não a totalidade delas, não fala sobre educação financeira durante o seu processo de formação. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para falar para você um pouco mais sobre educação financeira aplicada para a parte médica. E agora eu quero lembrar de como é que foi quando você teve o seu primeiro salário depois que você saiu, depois que você se formou e saiu para o mercado de trabalho. Eu imagino que deve ter sido um momento de bastante alegria, um momento onde você queria extravasar, porque afinal de contas você estudou tanto tempo para aquilo e aquilo finalmente estava acontecendo. Então os salários, os ganhos vieram bons, os rendimentos vieram legais e você queria extravasar e podia extravasar, comprar o que você queria, fazer festa, uma série de coisas, só que passa um pouco de tempo e você vê que tem uma necessidade de conseguir lidar com as suas finanças de uma forma um pouco mais responsável. Você vê que tem contas para pagar e você tem economias a fazer. A ideia central desse conteúdo é dar para você conhecimento das ferramentas financeiras, das opções de investimento que existem no Brasil hoje. Eu sei que você é médico, eu sei que você tem um tempo bem curto, eu sei que você às vezes não tem nem muita profundidade no conhecimento desse assunto. Mas o que eu quero trazer aqui são conhecimentos básicos a respeito das opções de investimento para que você consiga pelo menos questionar e tomar boas decisões de investimento. O que eu vejo acontecendo com muitas pessoas hoje é que, pela falta de conhecimento a respeito do investimento, elas terceirizam esse investimento. Então pensa comigo, você trabalhou pesado, ganhou dinheiro, e o dinheiro que você ganhou você está confiando para outra pessoa. Essa pessoa está tomando decisão para onde você investir. Então imagine só, se é você ou se é um terceiro, se é um parente, um amigo, um conhecido, um analista financeiro de uma corretora de valores, ou se é mesmo um gerente de banco, alguém está cuidando do seu dinheiro. E com qual responsabilidade essa pessoa está cuidando do seu dinheiro? Com qual conhecimento? Ela está tomando risco por você. Ela está fazendo as decisões de onde o seu dinheiro vai ficar aplicado e rendendo. Então, por isso eu quero trazer para você um conhecimento hoje aqui através desse conteúdo básico a respeito para que você consiga, inclusive, questionar, sentar numa roda, conversar com essa pessoa, questionar por que ela está tomando tal e tal decisão, por que ela está aplicando em um ou outro lugar, para que de tal forma que você consiga, inclusive, decidir trocar muitas vezes a pessoa, ou decidir trocar o fundo, ou decidir fazer um aporte maior, ou uma retirada, seja lá o que for, mas você tenha mais base. Isso não quer dizer que seja você a pessoa ideal para cuidar do seu próprio dinheiro. Vou falar por uma questão pessoal. Hoje não sou eu quem cuido de boa parte do meu dinheiro. Uma parcela sim, mas outra eu confio a analistas especializados. Se você for pensar, isso acontece conosco também no dia a dia. Imagine quando nós temos problemas de saúde. Se eu tenho um problema de saúde pessoal, eu não vou estudar medicina. Eu não vou lá atrás para saber o que está acontecendo com a minha saúde a fundo, de uma forma técnica. Eu simplesmente vou agendo e vou no médico especializado naquilo, a fim de ouvir dele, que é um especialista, um diagnóstico a respeito do que eu tenho. Com a sua finança, com a sua economia, precisa acontecer de uma forma igual. Você pode confiar a analistas e especialistas, sim, mas é importante que você tenha subsídios, tenha um conhecimento pelo menos básico para conseguir conversar com essa pessoa e pedir para que ela fundamente as decisões para você. Você vê a importância de ter pelo menos um conhecimento básico a respeito desse assunto? Essa é a intenção desse conteúdo. Eu queria começar falando sobre a poupança. A poupança é o modelo de investimento, é a modalidade de investimento mais antiga do Brasil. Você sabia que a poupança teve início com Dom Pedro II em 1861? Olha que antigo!
A poupança é a modalidade mais antiga de investimento que o brasileiro conhece. E talvez por isso seja que o brasileiro mais investe. Hoje eu estava vendo alguns dados de que 65% dos brasileiros que têm dinheiro guardado ainda põem dinheiro guardado na poupança. E o que eu quero trazer para você aqui é um panorama de como que está o momento do mercado brasileiro hoje. Hoje não vale a pena deixar o dinheiro na poupança. Você fala, poxa, mas como assim não vale a pena deixar o dinheiro na poupança? Eu cresci ouvindo que a poupança era um negócio bom, era seguro, rendia bem. Pois é, os tempos mudaram e eu quero trazer para você aqui alguns dados. Em 2012, mudou a regra da poupança no Brasil. O que a regra da poupança passou a valer? O que foram as mudanças que passaram a valer? A poupança passou a remunerar 100% da taxa Selic quando a taxa de juros fosse maior do que 8,5% ao ano. Peraí, o que isso tudo quer dizer? Vamos lá, eu vou traduzir para você. A taxa de juros no país é a taxa que os empréstimos vão acontecer entre os bancos e entre o banco e a pessoa física final. Então, se a gente vai num banco para tomar um empréstimo, a taxa de juros que o governo estipula é a taxa que o banco vai levar como base. Então, ela vai ter a taxa de juros e mais o ganho que o banco vai ter. Então, quero dar um exemplo para você. Se a taxa de juros é 10%, o banco provavelmente vai te cobrar uns 13%. Porque esse 3% a mais dos 10% é o ganho que ele vai acabar tendo com custas e tudo mais. Então, o Banco Central brasileiro, o governo brasileiro, ele estipula a taxa de juros em um determinado momento. Nós estamos no início de 2020 e eu já sei que a taxa de juros é de 4,25% ao ano para esse ano de 2020. Então vamos voltar lá atrás para entender qual que é a regra da poupança e no que a regra da poupança ela se aplica com essa taxa de juros atual. Em 2012, a poupança mudou a regra dela. Ela vai pagar 100% da taxa Selic, que é a taxa de juros, quando a taxa de juros do Brasil for acima de 8,5% ao ano. Quando a taxa de juros for abaixo de 8,5% ao ano, que é o caso do que está agora, a poupança só vai pagar 70% do que é a taxa de juros no país. Então faz a conta comigo e eu vou colocar aqui na tela para facilitar para você. Tem 4,25% de taxa de juros. Vezes 70%, isso vai dar um valor de 2,97% ao ano. Então significa que se você deixa o seu dinheiro na poupança hoje, ele vai render 2,97% ao ano. Se você põe 10 mil reais lá, você vai ficar com 297 reais a mais no final do ano. Então fica 10.297. Qual que é o grande problema disso? Primeiro que não é muito rendimento. A taxa de juros já foi maior nos anos anteriores. Há 5 anos atrás, por exemplo, 2015, a taxa de juros era de 15% ao ano. Então você tinha um rendimento de 100% dela, pela poupança. Então se você deixasse o dinheiro lá, 10 mil reais, ao final de um ano você teria 11.500 reais. Olha a diferença. Hoje esse dinheiro de 10 mil aplicado no início do ano vai para 10.297. E aí tem um segundo problema. O segundo problema chama-se inflação. O que é a inflação? A inflação é quanto os produtos sobem de preço no ano. Os produtos que nós consumimos, eu e você, produtos de casa, produtos de moradia, produtos de consumo, de convivência, qualquer coisa. Na verdade, é um conjunto global de indicadores de quanto que sobe o preço dos produtos ao longo de um ano. E a inflação, para esse ano de 2020, é de 3,6%. Então, olha que interessante, eu inicio o ano, eu tenho 10 mil reais, ponho na poupança e eu termino o ano com 10.297. Só que quando eu saco esse 10.297, eu vou ver que os produtos que eu vou querer comprar, eles subiram de preço em 3,6%. Então ficaram 360 reais mais caros. O meu dinheiro rendeu 297, só que os preços subiram 360. Então eu vejo que deixar o dinheiro na poupança nesse momento no Brasil não é bom negócio. Então se você está com o seu dinheiro, com um pouco das suas economias na poupança, principalmente porque você veio de uma época que seu pai deixava na poupança, sua mãe deixava na poupança, às vezes por falta de conhecimento, ou mesmo porque a poupança viveu os seus momentos de ouro já no Brasil, é a hora de você começar a repensar e mudar. Então eu vou trazer aqui para você um conhecimento básico de como que você pode investir o seu dinheiro e principalmente questionar aquele que está cuidando se você
confie o seu dinheiro a outra pessoa hoje. Antes de eu passar de tópico, eu esqueci de um detalhe importante. A poupança, ela tem uma data de aniversário. O que isso quer dizer? Hoje é dia 27. Vamos dizer que a minha poupança, ela rende todo dia 29. Então, se eu tirar o meu dinheiro hoje, eu perco o rendimento dos últimos 30 dias. Porque eu tenho que esperar a data de rendimento da minha poupança, porque é nessa data de rendimento dessa poupança que eu vou ter os juros caindo nela e sendo acrescidos ao valor dela. Ao passo que todos esses outros investimentos que eu vou mostrar para você a partir de agora são chamados de liquidez diária, ou seja, eles têm rendimentos diários. Eu posso tirar a qualquer momento do mês que eu não perco aqueles 27, 25 dias ou um mês incompleto que passou para trás. A poupança ainda tem essa segunda desvantagem, tá legal? Então vamos conhecer quais são esses tipos de investimento? Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero reforçar aqui de que se você hoje confia o seu dinheiro para terceiros, né, para que outras pessoas façam a decisão, isso é muito normal dentro da classe médica. Você tem uma vida corrida, você tem pouco tempo, você tem pouco conhecimento, e o que você tem de tempo, você não quer gastar com isso, você quer gastar com coisas que te dão mais prazer. Mas é necessário que você tenha pelo menos um conhecimento básico, mesmo que você confie as suas finanças para um terceiro. Então, não quero questionar nenhum tipo de decisão aqui com esse vídeo, mas eu quero trazer a você mais conhecimento para poder questionar você sim, a pessoa a quem você confiou seu dinheiro. Ou você mesmo que está decidindo tomar suas próprias decisões com o seu dinheiro, a quem você vai buscar e onde você vai aportar e onde você vai investir o seu próprio dinheiro. Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui o seguinte: investir é tomar risco. Toda vez que você decide investir, você na verdade está falando assim, eu estou arriscando aquilo que eu ganhei em troca de um ganho final. Olha que interessante, você batalhou duro no seu trabalho, conseguiu um dinheiro, conseguiu fazer sobrar, e agora você vai decidir onde você vai aportar e você vai tomar risco, qual o grau de risco que você vai ter. Quando o assunto é investimento, a gente tem basicamente 3 categorias de risco: baixa, médio e alta. O baixo risco, que hoje é chamado de conservador, primeiro, ele não vai te deixar rico. Para que serve um investimento que é conservador? Para você fazer os seus aportes para reservas ou para dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. Sabe aquele investimento que você está deixando no bolso, na gaveta ali, a hora que aparecer eu vou comprar? Um carro, uma casa, um lote, um terreno, um negócio, alguma oportunidade que você tem em mente e você já tem dinheiro separado para aquilo? Pois é, esse é um tipo de investimento que você pode deixar no de baixo risco e com liquidez imediata. O que é liquidez imediata? Você pede e você já retira na hora. É rápido. Até mesmo por você poder retirar na hora, que o risco é baixo também. Então ele vai te remunerar menos, vai trazer um baixíssimo risco para você. Em contrapartida, você não vai ficar rico com esse dinheiro, mas mesmo assim ele vai te render algo muito melhor do que a poupança hoje. Existe um risco moderado. O risco moderado são para pessoas que aceitam tomar riscos intermediários. O que isso quer dizer? Você aceita tomar um pouco mais de risco em troca de um pouco mais de rentabilidade, mas sem se arriscar demais, de uma forma ainda muito segura. Tem uma analista no mercado financeiro chamada Ana Laura Magalhães, que eu sigo. Ela é fundadora daquele canal chamado Explica Ana, e eu vi uma vez uma palestra dela onde ela fala que no fundo, todos nós somos moderados, porque a gente quer tomar um pouco mais de risco, mas sem tanta exposição. A gente aceita ganhar mais, mas sem tanta exposição. E é verdade, eu acho que no fundo, todos nós queremos um pouco de segurança, mas também um pouco mais de rendimento. Essas pessoas são as chamadas moderadas e elas tendem a buscar riscos que são de risco intermediário, risco médio. E existe o alto risco no mercado, que são para aquelas pessoas que são agressivas, aquelas pessoas que gostam de tomar risco, gostam de ganhar muito dinheiro, mas também, claro, que todo mundo que está exposto ao risco de ganhar dinheiro também pode perder dinheiro. O alto risco, ele é com esse alto risco que a gente vai ficar rico. É investindo nesse alto risco que a gente vai conseguir multiplicar exponencialmente os nossos ganhos. Mas a gente não pode ser louco de jogar toda a nossa finança no alto risco. Então precisa existir um balanceamento, uma diversificação entre baixo, médio e alto risco. Tá legal? Ficou claro isso? Baixo, médio e alto risco? O baixo a gente não fica rico, são para as reservas. Médio a gente toma um pouco mais de risco,
possivelmente boa parte da nossa finança vai estar ali, e o alto risco uma pequena parte, mas essa sim, essa vai para o fight, vai para o pega, e aí que a gente vai conseguir ter maiores ganhos, mas também tendo consciência de que a gente pode perder dinheiro, mas isso também não vai fazer tanta falta para nós. Vamos lá, para enriquecer um pouco mais aqui, e para exemplificar, eu vou colocar aqui na tela alguns exemplos de investimentos que você pode encontrar em qualquer tipo de corretora financeira hoje, e que são de baixo, de médio e de alto risco. O que acontece é que se você colocou o seu dinheiro na mão de um gerente de banco ou de um analista financeiro, ele vai pegar seu dinheiro e vai aplicar em alguns deles, de uma forma diversificada, muito provavelmente. Se você está na sua mão a decisão de onde aplicar o seu dinheiro, você pode escolher por qualquer um desses produtos por baixo, médio e alto risco. Então vai ficar aqui na sua tela para você ver alguns dos exemplos, e eu já vou falar especificamente sobre um deles, que é um dos que eu uso muito nas minhas aplicações pessoais e que eu confio muito, e vou dizer para você por quê. Então, como você pode observar, nós temos aqui na tela alguns exemplos de investimentos de baixo risco, de médio risco e de alto risco. Eu quero falar agora especificamente sobre uma modalidade que me chama muita atenção e que está presente na minha carteira de investimentos. Ela se chama fundos de investimento. O fundo de investimento me chama a atenção primeiro porque você pode ter fundo de investimento de baixo risco, fundos de investimento de médio risco ou fundos de investimento de alto risco. Qual é a vantagem dele? Um fundo de investimento nada mais é do que uma carteira de investimentos onde um ou mais especialistas estão por trás tomando decisão de onde investir o seu dinheiro. Então, se a gente aporta, por exemplo, um determinado valor em um fundo de investimento, a gente está automaticamente assinando embaixo das decisões que esses especialistas estão tomando. Pode ser que você não saiba muito como tomar as suas próprias decisões de investimento, mas existem analistas no mercado financeiro. Esses analistas, eles respiram o mercado financeiro, eles sabem analisar qualitativamente, quantitativamente, onde aportar e quanto aportar em cada uma das opções existentes no mercado. Quando você põe o seu dinheiro inteiro nesse fundo de investimento, você está concordando com toda a decisão que esse analista está tomando. Em um grau um pouco mais cotidiano, eu vou fazer um paralelo aqui. E eu me lembrei disso enquanto eu estava preparando esse material. Quando nós éramos pequenos, eu e meus irmãos, minha mãe sempre foi farmacêutica, e a gente, quando se machucava aqui em casa, minha mãe dava um remédio pra gente rápido, ou se machucava, ou estava doente, minha mãe dava um remédio. Quando a situação ficava mais grave, mais preocupante, o que ela fazia, apesar de ter um determinado conhecimento? Ela nos pegava e levava no médico. E o médico, com o conhecimento que tinha, nos analisava e dava o diagnóstico para minha mãe. Olha que interessante, porque isso é um paralelo para nós. Você pode ter uma noção de onde você quer colocar o seu dinheiro, mas quando você vai para analistas especializados no mercado, eles têm muito mais propriedade, muito mais estudo, estão muito mais ligados para poder decidir onde colocar o dinheiro. Então, por isso que eu gosto de fundos de investimento. Na verdade, eu vou atrás de conhecer quem são os analistas, eu vou atrás de conhecer como analisar um bom fundo de investimento, e tudo isso você tem na internet passo a passo. Se você jogar no Google, você consegue achar como analisar um bom fundo de investimento, o que levar em conta para escolher um fundo de investimento, como olhar o passado e o histórico de um fundo de investimento. O Google vai te mostrar isso tudo. Mas o fundo de investimento, para mim, é importante, e eu recomendo os fundos de investimento para você, principalmente se você está querendo ter ganhos melhores nas suas economias e nos seus investimentos, porque eles têm por trás uma série de pessoas que são especializadas no mercado e é melhor do que eu e você para tomar uma decisão. Nós ganhamos dinheiro trabalhando com os nossos ofícios, e o nosso ofício gera a nossa renda, que vai gerar as nossas economias. E as nossas economias geram os nossos investimentos. E os nossos investimentos precisam estar confiados a pessoas que saibam, ou a nós mesmos com um grau pelo menos básico de conhecimento. Uma das vantagens de você escolher também um fundo de investimento é que você tem a opção de, com um único aporte, acabar investindo em várias formas diferentes. Existem fundos de investimento em renda fixa. Eles são fundos de investimento de baixíssimo risco. Eles vão pegar o seu dinheiro e vão aplicar para você em várias formas de renda fixa. A renda fixa, ela vai te trazer baixo risco, um retorno garantido.
existem fundos de investimento chamados fundos de investimento de multimercados. O que é um fundo de investimento multimercados? O fundo de investimento pega o seu dinheiro e investe em várias formas diferentes do mercado. Em ações, em dólar, em ouro, em fundo de investimento imobiliário, em renda fixa também, uma série de coisas. Dentro de uma carteira só. Você põe um aporte e automaticamente você está investindo em tudo isso de uma vez só. E tem fundos de investimento voltados única e exclusivamente para ações. Ou seja, você põe o seu dinheiro lá na escolha que os analistas que estão por trás desse fundo estão escolhendo em quais ações aportar. Então, por isso que eu acho muito interessante que você procure estudar e conhecer mais a respeito de fundos de investimento. Tem muito conteúdo bom na internet, eu quis trazer aqui um conceito básico para que você tenha um conhecimento, pelo menos linear e básico a respeito desse assunto que eu trato com muita importância, que são os fundos de investimento hoje. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte, eu tenho os meus investimentos, eu tenho as minhas escolhas de investimento, e eu quero trazer aqui para você uma recomendação, mas essa sim de uma especialista. Ela se chama Luciana Seabra. Ela é uma referência nacional no que diz respeito a análises e recomendações de fundo de investimento. Se você pesquisar sobre ela no Google ou em qualquer plataforma na internet, rapidamente você vai ver que ela é uma referência nacional a respeito de fundos de investimento. Ela fez recentemente uma sugestão de fundos de investimento de baixo, médio e alto risco, e eu coloquei isso à prova e tenho visto que tem dado muito bons resultados. Quero compartilhar com você aqui em primeira mão, vou deixar esses nomes todos na tela. E se você ainda quer conhecer um pouco mais de como colocar seu dinheiro numa corretora financeira, você ainda está naqueles bancos tradicionais, seu dinheiro ainda está na poupança, e você está querendo passar para uma corretora financeira, se libertar, começar a tomar decisões por você mesmo, você pode procurar na internet conteúdos de como que eu faço para abrir a minha conta numa corretora financeira. Qual é o custo disso? Você vai ver que é de graça. Como transportar, como transferir dinheiro da minha conta bancária para essa corretora financeira, e você vai ver o passo a passo. A maior parte dessas corretoras financeiras já tem um blog particular, onde fala também, que dá o passo a passo de como fazer cada uma dessas operações aqui, e eu te recomendo aí a fundo nisso. Além desses conteúdos que eu trouxe aqui, eu quero te convidar a conhecer o conteúdo que nós temos gerado nos canais do Finança Médica, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Segue esse canal, marca as pessoas que você sabe que esses conteúdos vão ser importantes, e você vai ver muito conteúdo aplicado, de educação financeira aplicado para a sua carreira e para a sua vida enquanto médico. E eu desejo a você sorte, sucesso e até o próximo vídeo.